Salve Maria Santíssima! Aqui é o professor Júnior Passos, gravando mais um vídeo. E para quem vem me acompanhando desde o início, já contei um pouquinho sobre meu processo de conversão à fé católica. Eu sou ex-protestante, passei 18 anos numa igreja batista, estudei no seminário, não concluí o seminário por questões de saúde, mas no período de seminário foi onde acabei tendo acesso à patrística e foi aí que começou a minha trajetória até a conversão à fé católica. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu nunca gostei muito de debates, porque muitas vezes os debates acabam ocorrendo mais guerra de egos, muitos sofismas, muitas vezes argumento ad hominem, muitas vezes ganha um debate, não quem está com a verdade, mas quem tem uma boa oratória. E é evidente que os debates também podem ser importantes, inclusive a história da igreja foi marcada por debates, mas eram debates entre o magistério da igreja e era para discutir sobre questões teológicas e uma vez definida, caso encerrado. Mas enfim, me tornei católico devido a um longo processo de estudo. Até hoje ainda estudo bastante sobre a fé católica, tem muita coisa que ainda não sei, mas incentivo de algumas pessoas, amigos próximos, assim como a minha esposa, ela mencionou muitas vezes que eu deveria contar um pouquinho desse meu processo de conversão para fortalecimento da fé dos católicos. Então os meus vídeos aí não tem nem tanto o objetivo de atingir ou ofender aos protestantes, aos irmãos protestantes. Eu não tenho esse intuito de sair ofendendo, mas muitas vezes, para apresentar os meus pontos da conversão católica, eu preciso fazer algumas críticas a alguns pontos do protestantismo. E também recebo ataques de muitos protestantes, comentários maldosos às vezes. Alguns comentários até são respeitosos, discordam, mas respeito, mas muitos outros são extremamente arrogantes, ofensivo, falta de caridade, de piedade, de sabedoria nas suas palavras e muitas calúnias e difamações, o que isso é tão lamentável. Por exemplo, como comentário dessa pessoa, eu risco o nome das pessoas porque eu não quero fazer com que elas sofram represárias por algum católico que se sinta ofendido e vá lá e vá fazer alguns comentários. Às vezes as pessoas ficam tão chateadas e acabam fazendo comentários que não devem. Então eu prefiro preservar a imagem da pessoa, embora os comentários dela são facilmente acessíveis, mas eu prefiro não mostrar a imagem da pessoa. Então essa pessoa aqui comenta o seguinte: eu sei porque tu foi para a igreja católica, lá tem mais emoção, afinal pode tudo, tudo depois é só comer a hóstia e rezar a Ave Maria que está tudo certo, não tem problema em viver atos pecaminosos sem culpa e sem medo de ir para o inferno. Você vê o nível de mentira, espantalho e calúnia que esse irmão protestante faz conosco, né, nós católicos, ao afirmar que ser católico é fácil, basta ir para a missa, comer uma hóstia, rezar uma Ave Maria e pronto. Aí está tudo certo e a gente pode viver em pecado. O que é uma mentira imensa. Se a gente olhar a história dos santos católicos, veremos que isso não condiz nem um pouco com a realidade. Não condiz nem um pouco com a realidade essa tal afirmação. E todo católico sabe muito bem que para comungar
precisa estar em estado de graça. Não pode estar em pecado mortal. É isso que o próprio catecismo da Igreja Católica, ela ensina por diversas vezes, que quem está em pecado mortal não pode comungar, como diz lá no catecismo, no parágrafo 1861, que diz assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar um ato em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Aqui no catecismo está dizendo, conforme o que a Bíblia Sagrada fala, né? A Bíblia menciona por diversas vezes que quem está em pecado, quem morrer em pecado grave, será condenado ao inferno. Isso é uma verdade que a igreja ensina, defende, que aquele que estiver em pecado mortal, se ele não entrar no estado de graça, se ele não pedir perdão a Deus, se ele não tiver um arrependimento genuíno, se ele não confessar o seu pecado, ele vai ao inferno. É isso que é ensinado na Igreja Católica. E essa pessoa talvez nunca foi uma missa, porque na missa, se qualquer padre que de fato siga o que a Igreja Católica determina, ele vai dizer isso. Ele, inclusive, vai dizer que no ato da comunhão, na hora de comungar, quem tiver em pecado mortal deve se arrepender, procurar uma confissão, procurar o sacramento da reconciliação para que possa comungar. Isso é dito na Igreja Católica. Toda missa o padre fala. Inclusive, aquelas pessoas que não podem comungar, existe a possibilidade de fazer a comunhão espiritual. Por quê? Porque ela não pode receber o corpo de Cristo estando em pecado mortal. Então, isso que esse irmão está falando é uma mentira, uma calúnia. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte sobre a calúnia. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz: 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhes são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Além de Apocalipse 21, versículo 8, diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, meu irmão, o que você está cometendo aí é um pecado gravíssimo. Você está caluniando católicos, caluniando, mentindo, dizendo que católicos vivem assim. Se existem alguém que vai à missa, comunga em pecado mortal, que faz isso como você está mencionando, se você conhece pessoas que fazem assim, elas estão trazendo condenação para si, conforme diz lá em 1 Coríntios 11. Aquele que comunga em pecado estará trazendo condenação para si. E no meio protestante, com certeza, e eu que já vi no meio protestante, vi diversas pessoas que estavam no culto e estavam louvando, dando glória a Deus, com muito fervor, e no outro dia estavam vivendo uma vida pecaminosa. Adultério, fornicação, calote, calúnia. Eu vi muitos desse tipo. Então, meu irmão, se for usar essa lógica, no meio protestantismo, isso acontece bastante. Agora, o que tem que se levar em conta é se um membro faz errado ou é a igreja que ensina errado. Se é o padre que diz, olha, você pode pecar à vontade, não tem problema não, viu? Pode vir para a missa, de boa. É isso? É isso que a igreja ensina? Não, não é. Se tem um membro que faz isso, ele está trazendo condenação sobre si. Ele vai pagar por esse pecado. Ele possivelmente vai para o inferno. Então, usar tal argumento como esse é algo totalmente equivocado da sua parte. Então, tenha mais sabedoria, meu irmão, a fazer um tal de acusação como essa.
Vamos a outro tipo de acusação que foi mencionado. Esse irmão aqui, ele diz assim: na patrística já percebi que até a unificação do Império, nesses primeiros séculos, eles não tinham, acho que é nada a ver, né, com o catolicismo romano. Estou descobrindo muitas coisas. Meu irmão, continue estudando, continue descobrindo, viu? Porque você vai ver que a igreja desses primeiros séculos era católica. É só você perceber os escritos dos padres apostólicos, o testemunho dos cristãos dos primeiros séculos, você vai perceber que a igreja já era católica. Católica, apostólica, romana. Ok? Continue estudando que você vai chegar lá. Continuando, esse meu irmão escreveu o seguinte: gente, quando eu descobri que eu sou protestante, eu fui pesquisar a fundo sobre isso e me surpreendeu porque eu tive ainda mais certeza do que eu sou. A história de Wycliffe e sua luta pela fé genuína é linda. Depois das reformas que livrou os fiéis do jugo opressor romano e trouxe o livre-arbítrio de escolha. Eu descobri também que nos cismos católicos se dividiram e existem cerca de 250 milhões fora de comunhão que não reconhece o Papa como autoridade. Na verdade, as denominações existentes não deveriam incomodar tanto a igreja que é verdadeira. Bom, vou ignorar alguns errinhos de português do irmão, né? Embora isso, a questão da forma como você escreve, como também a forma, isso influencia muito na sua interpretação, né? É evidente que uma pessoa com menos estudos, ela vai ter mais dificuldade de entender e interpretar corretamente assuntos complexos como teologia. Agora, é lógico também que tem pessoas doutores, mestres, que também o que eles sabem de teologia são distorções, são invencionice, que muitas vezes ele só tem um título mesmo de doutor, mas que ele não entende realmente daquilo que é real. Eu não sou doutor em teologia, a minha formação, como já mencionei em vídeos anteriores, eu sou bacharel em educação física, sou licenciado em educação física, tenho mais 4 especializações na área de educação física e educação inclusiva, entre outras coisas, mas também estudei teologia no seminário batista, onde tive acesso. Não concluí, como falei, por questões pessoais, questão de saúde dos meus pais, eu tive que parar, não estava conseguindo dar continuidade aos meus estudos, e também, como quando eu estava no processo de conversão à fé católica, também não fazia mais sentido eu continuar no seminário. E cheguei a cursar teologia, bacharel em teologia, a qual iniciei esse ano, tive que trancar de novo por questão de saúde, mas se Deus permitir, próximo ano estarei retornando. Então, não sou um doutor em teologia, eu sou uma pessoa que gosta de estudar sobre a teologia, sobre a doutrina católica, estudo todo dia, procuro estudar, conhecer cada vez mais sobre a fé católica. Tem muita coisa ainda que eu estou descobrindo, que eu preciso, e tanto por isso que eu não me considero um apologista, eu sou um católico, um ex-protestante que se tornou católico através do estudo, que continua estudando. Então, para mim, apologista é o professor José Eduardo, o padre José Eduardo, o professor Eduardo Faria, o diácono João Victor Mariano, são pessoas que eu gosto de acompanhar bastante, né? O canal do Conde também, que é muito bom. Eles são apologistas, são pessoas que têm uma bagagem muito boa de fé católica, estão muitos anos na fé católica, pessoas que têm uma vida intelectual muito mais tempo do que a minha. Eu sou católico, vai fazer 2 anos agora. Então, meu processo de conversão à fé católica ainda tem muita coisa e que falta eu aprender. E cada dia que eu estudo, eu fico mais encantado com a fé católica, com a riqueza que é a doutrina católica, a teologia católica. Então, eu sou uma pessoa que procura estudar sobre a fé católica. E é isso que todo católico deveria fazer, estudar. Então, meus vídeos aqui é mais uma forma de incentivar também os irmãos católicos que estudem sobre a sua fé. Aqui, muitas vezes, o que eu venho trazer de menções são resumos daquilo que é a fé católica. Então, é mais um incentivo aqui. Meu canal é um canal pequeno, um canal que não monetiza.
Gravar vídeos para mim é mais um hobby, é mais um passatempo, também é uma forma de ajudar no meu crescimento, na minha fé, assim como também compartilhar um pouco do meu conhecimento e ajudar no fortalecimento da fé de irmãos católicos. E é tanto que eu só gravo um vídeo por semana, não vou gravar react de fulano de tal, que tal protestante falou isso ou aquilo. Se alguém gravar um react meu também, eu não vou gravar react resposta, porque eu não tenho tempo para isso. Eu gravo um vídeo por semana, tem semana que talvez nem grave. E eu tenho a minha profissão, sou professor, servidor público, tenho a minha vida pessoal para cuidar, tenho os meus pais, tenho a minha esposa que casei agora recentemente para cuidar também, né? Ainda falta o nosso casamento no religioso, mas já perante os homens já somos casados, então já tenho alguém também para dar minha atenção. Então, e a minha prioridade é servir na minha igreja local, que eu já sirvo, tanto no texto dos homens, como também na liturgia, e como servir a minha família. Então, esse vídeo aqui, gravar vídeo no YouTube, vai ser algo para mim secundário, que eu vou gravar uma vez por semana. E essa é a minha meta mesmo, de gravar uma vez por semana, sem pressa, sem preocupação com o protestante A ou B tá falando sobre mim. Então, esse irmão falando sobre isso, sobre descobrindo mais sobre a fé católica, sobre a história da igreja, e diz que deixa ele mais protestante convicto, eu digo para esse irmão que continue estudando. Estude, meu irmão, continue estudando, leia Santo Inácio de Antioquia, São Irineu de Lyon, São Justino Marte. Você vai encontrar uma igreja católica, lhe garanto. Se você realmente está estudando, como você disse que está fazendo, você vai encontrar fortemente que nos primeiros séculos a igreja era católica. Como podemos ver, por exemplo, no São Justino Marte, falando já no segundo século, falando como é que os cristãos se reuniam para cultuar o Senhor. São Justino Marte fala de que no dia do sol, que é o dia domingo, os cristãos se reúnem para ouvir a palavra do Antigo Testamento, depois as epístolas dos apóstolos, aí comungavam, faziam orações. E se você analisar como ele menciona, é um molde da missa. Não parece um culto protestante. Eu fui protestante por 18 anos, sei muito bem. Eu passei 18 anos numa igreja batista, mas frequentei igrejas pentecostais, até neopentecostais já cheguei a visitar para poder conhecer. E nenhuma dessas se caracterizam com a descrição que São Justino Marte fala sobre o culto cristão dos primeiros séculos. Então, que esse irmão continue estudando, que ele vai descobrir a fé católica. Continuando aqui o próximo comentário. Um diz assim: eu saí do catolicismo porque a verdade do cristianismo é a Bíblia, né? Ele botou aí a Bíblia, mas acredito que ele queria dizer é a Bíblia. A Bíblia condena a idolatria e os idólatras vão para o inferno. Concordo, meu irmão. E exatamente, os idólatras vão para o inferno. E você não precisava sair da igreja católica para saber disso. Bastava ter ido para a catequese, não ter prestado atenção nas missas. Se você tivesse prestado atenção nas missas, não tivesse faltado as catequeses, você ia saber muito bem que o católico não é idólatra. Que nós temos veneração aos santos, nós temos o culto de Dulia, a Nossa Senhora Hiperdulia, a São José Protodulia, e que isso são venerações. Ou seja, não tem nada a ver com adoração, com idolatria. Idolatria é adoração a algo no lugar de Deus. Só que, para haver adoração, precisa haver intenção. Gesto não é adoração. Porque se gesto fosse adoração, se eu me curvasse aos pés da minha noiva, da minha esposa, quando pedi ela em casamento, eu estaria dizendo que ela era uma deusa. Mas todo mundo sabe que não é. Quem vê isso vai entender que eu estou fazendo isso prestando uma honra a ela. Assim como se eu pegar a bandeira do meu país e beijar, todo mundo vai saber que eu não estou tratando aquela bandeira como um deus, mas o que ela representa. E assim como nós católicos fazemos, quando a gente reverencia uma imagem, não é a imagem, mas o que ela representa. Quando a gente reza aos santos, a gente está pedindo a intercessão deles, conforme diz no Apocalipse 5 e 8, que mostra claramente a
a intercessão dos santos, assim como Apocalipse 6, nós vemos lá. E a intercessão é bíblica. Tanto que você possivelmente pede seu pastor para orar por você. Se fosse errado, você não pediria. Então, meu irmão, isso é uma distorção, é uma mentira, muitas vezes usada sobre a fé católica, dizendo que há uma idolatria. Não há. Se você tivesse prestado atenção na missa, você saberia muito bem. E tanto que eu gravei um vídeo sobre isso. No final desse vídeo eu vou colocar o link para quem quiser assistir depois, que eu falo sobre isso, sobre a questão da adoração e a veneração. Então não tem, essa acusação desse irmão não tem fundamento. Vamos para mais um comentário. Essa aqui eu não vou nem comentar. A gente percebe aqui pela forma como esse irmão escreve, que é uma pessoa possivelmente de pouco estudo. Então não vou comentar sobre isso, né? Ele fala alguma coisa desviado, diabo, não sei o quê. Possivelmente me chama de desviado e filho do diabo, coisa do tipo. É bem comum, infelizmente, entre os irmãos pentecostais, né, das igrejas pentecostais, geralmente são pessoas com menos estudos. Se a gente for analisar, a maioria das igrejas pentecostais, elas cresceram muito em lugares mais pobres e carentes e com pessoas mais humildes, pessoas com pouco estudo. E assim, uma pessoa com pouco estudo, eu não estou dizendo que o estudo é essencial para a salvação de alguém, porque só o intelectual não vai te salvar, mas é muito complicado você entender as escrituras, entender teologia, doutrina, se você não tem estudo. Os bispos da Igreja Católica, os padres apostólicos, eram pessoas que tinham estudo, pessoas cultas, eram pessoas que estudavam bastante. Por isso que eles conseguiam interpretar, lógico que também com a luz do Espírito Santo, interpretar e definir os dogmas e as doutrinas da igreja, aqueles dogmas e doutrinas que até hoje são seguidos, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, que a maioria dos protestantes segue, embora tenha alguns protestantes que não sigam. E, então, tudo isso foi definido. Assim como os apóstolos mesmo, eles estudaram 3 anos com o Senhor Jesus. Passaram 3 anos com Jesus Cristo estudando. E o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das epístolas, aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento, era alguém também culto. Então, é importante a pessoa ter o estudo e a iluminação do Espírito Santo. Sem o estudo, muitas vezes você não vai conseguir compreender corretamente as Escrituras. É como aquele vídeo que alguém deve ter visto já no passado, que viralizou, daquele pastor que leu a Bíblia Sagrada e leu lá que deveria adulterar. Que ele leu e disse, vai e adultera. E ele foi lá e teve relação com uma mulher casada da sua igreja e tiveram um filho. E ele usou essa passagem bíblica para justificar isso. E você perceber que é uma pessoa de pouco estudo. Então, é comum isso. Então, só lamento por essa pessoa escrever coisas assim tão ruins, né, sobre mim, mas isso também é muito reflexo da ignorância. E esse aqui é o último, para encerrar, diz, se a coisa pega, até o diabo vai ser católico. Ou será que já é? Aí botou risos, né? Meu irmão, é o seguinte, né? Se a gente for analisar, quem é que gosta de divisão? A igreja protestante, ela não para de se dividir. Todo momento se divide em uma, se divide em outra. E muitas dessas divisões são por brigas. Eu vivi no meio protestante e vi gente saindo da igreja protestante, que eu fazia parte, porque queria um cargo. Eu queria ser diácono. Então, já que não me deram o cargo de diácono, vou para outra igreja. Eu queria ser pastor. Não me deu cargo de pastor,
vou alugar um galpão e vou botar a minha igreja. Ah, muitos dizem assim, chega numa igreja, o Espírito Santo me revelou que eu tenho que fundar um ministério. Esse ministério vai ser grande. Aí a pessoa vai lá e abre uma igreja vizinho a que saiu. Aí pergunto, tá certo isso? Será que o Espírito Santo causa divisão? Meu irmão, se divisão não é da parte de Deus, conforme lá diz 1 Coríntios 1:10, diz assim, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Então é isso que o Senhor deseja, que a igreja esteja unida. Mas a igreja protestante não para de se dividir. Quem ama divisão é o diabo. Então, meu irmão, se o diabo gosta de divisão e a igreja protestante não para de se dividir, logo o diabo está mais para protestante do que católico. Não é, meu irmão? Então, pense bem, né? Você dizer uma besteira dessa. Sendo que a igreja católica, apesar dos pesares, as portas do inferno não prevaleceu sobre ela. Encerro mais esse vídeo. Viva Cristo Rei. Salve Maria Santíssima. Deus abençoe a todos.